Camiseta até amanhã no culto das 8 para o tio Sérgio, ou para mim, ou para o Wesley. Amém? Amém. Acho que é amém. Graça e paz, boa noite a todos. Quero pedir, por favor, com muita gentileza, para que vocês, desse lado, venham para cá. Para facilitar a minha vida, quanto à comunicação e para a gente ficar mais próximo, beleza? Enquanto o pessoal vai se ajeitando, e é muito mais bonito assim, viu? Abram em Filemão, carta do apóstolo Paulo a Filemão. Filemão, capítulo único. Bom, a parada é o seguinte, a gente vai falar sobre o perdão, como já tem sido cantado aqui. E eu quero levar um papo sério com vocês sobre o tema a partir dessa carta que o apóstolo Paulo escreveu no século I. Peço a concentração de todos, porque eu quero falar sobre o tema, mas não coisas repetitivas que você já tem ouvido grande parte da sua vida. Se você já vem na igreja, já tem ouvido falar sobre o tema, mas eu quero sacar algumas ideias desse texto e aplicar para o nosso dia a dia. Não é fácil pensar sobre o perdão, muito menos vivenciá-lo. Essa semana eu recebi uma ligação de uma pessoa que não via há muito tempo. Uma moça me ligou, eu fui ver, o meu celular tinha 10 ligações perdidas. Eu só vou contar a história porque vocês não sabem quem é e não podem ter acesso à história. Porque senão eu não contaria, eu não conto aqui histórias de alguém que vocês conhecem, tá bom? Ou se isso acontecer, só conto na possibilidade de vocês não saberem jamais. Então não adianta ficar pensando quem é. Então eu vi as ligações, mandei uma mensagem, não podia atender no momento, e a pessoa estava desesperada, em depressão, uma moça evangélica, passando por dificuldades emocionais e psíquicas. E ela alegava, depois na ligação, que ela precisava de desabafar, e eu estava ali para isso. E ela dizia que no passado ela só foi vítima de abuso sexual, e me contou algumas coisas sobre isso, não do que aconteceu, mas de como ela reagiu durante a sua vida. Uma moça de mais ou menos 20 anos de idade. E ela disse que durante parte da sua vida ela deixou o problema abafado e esqueceu. E no seu coração houve o perdão. Mas de repente ela se encontrou com algumas pessoas daquele passado, e o seu coração começou a se revoltar novamente. E ela na conversa ela disse que tem uma raiva, um ódio tremendo de algumas pessoas, e ela não conseguia perdoar. Então a ligação era para dizer desse ódio. E ela dizia assim: eu sei que eu tenho que perdoar, mas eu não consigo. O que eu faço? Eu fico pensando que nós temos muita dificuldade de perdoar. Aquela pessoa que teve uma vida lá fora sem Deus, nós já temos dificuldades de perdoá-la quando ela vem para Cristo, por conta dos seus pecados passados. Quanto mais perdoar os nossos inimigos. Concorda comigo? Ou estou falando alguma besteira aqui?
A parada é o seguinte: esse capítulo único de Filemão nos conta uma carta pequena, um bilhete, um e-mail que o apóstolo Paulo manda para um cara chamado Filemão. O ano aqui é mais ou menos 61, 62, século I da era cristã. Paulo está preso e ele manda essa carta para a cidade de Colossos, e lá Filemão morava ali. Eu vou resumir um pouquinho do contexto antes de ler a carta, para a gente não ficar viajando muito na leitura. Antigamente havia aquele esquema de senhor e escravo, e Filemão, ele tinha um escravo chamado Onésimo. Aconteceu alguma treta entre os dois, possivelmente roubo, ou alguma defraudação de cunho moral. Esse Onésimo foge da casa do seu senhor e vai se encontrar com Paulo na prisão. Talvez ele se converte na prisão com Paulo, fica um tempo com Paulo naquele lugar, e Paulo havia sido preso por causa da pregação do evangelho. E agora Paulo, estando com Onésimo e tendo conhecimento de Filemão, Filemão sendo um cristão, um líder importante na igreja da cidade de Colossos, Paulo faz o meio de campo, devolvendo o escravo chamado Onésimo para o seu senhor Filemão. Paulo faz o meio de campo pedindo para que Filemão perdoe Onésimo e não mais o receba como escravo, mas o receba como irmão. Essa é a parada aqui. O texto diz assim, abriram aí? Filemão, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor. Paulo falando sobre Filemão especificamente aqui. Estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Eu chamo essa reflexão de o amor que abre caminhos. Vamos falar sobre o perdão aqui. Precisamos entender que nesses versículos de 4 a 7, nós temos duas palavrinhas que se encaixam bem. A primeira é fé e a segunda é amor. Isso nos ensina de imediato que a fé cristã, a fé evangélica, ela só tem efeito, ela só é verdadeira se ela andar junto com o amor. Porque uma fé, uma crença em Deus, sem o amor, é uma fé vazia, é uma fé morta. E o amor retratado nessa carta, a palavra grega colocada aqui para se referir a amor é o ágape. O amor ágape é aquele amor sublime, é o amor diferenciado, diferente de todos os outros tipos de amor. Diferente do eros, que é o amor de cunho sexual. Diferente do amor filéu, que é o amor de família, ou entre familiares, entre amigos, entre irmãos. É diferente do epitomia, que é o desejo, que é a concupiscência. O amor ágape é um amor, essa palavra foi usada apenas no mundo antigo, apenas no Novo Testamento, porque é um amor legitimamente cristão. É um amor que se baseia na morte e na ressurreição de Jesus. E sabendo que Jesus morre e ressuscita por nós, nós agora como igreja devemos viver esse amor. E se vivemos esse amor, nós temos condições agora de perdoar e de sermos perdoados. Então aquele que tem fé em Cristo aprende a perdoar e aprende a ser perdoado. Porque os dois caminhos são difíceis, né? Perdoar e ser perdoado.
Versículo 8: Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do ágape, sendo que sou Paulo o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Assim solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Então provavelmente Onésimo se converte na prisão, e Paulo é o pai da fé de Onésimo, por isso ele pode dizer: eu gerei Onésimo entre algemas, eu gerei ele na fé. Ele antes te foi inútil, atualmente porém é útil a ti e a mim. Eu envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Olha como que Paulo ele é muito aberto aqui com as palavras. Paulo está devolvendo Onésimo ao seu Senhor e diz: eu estou devolvendo muito mais do que a pessoa dele, eu estou devolvendo o meu coração junto. Eu queria conservá-lo comigo, versículo 13. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes, muito acima de escravo, mas como irmão caríssimo. E a palavra aqui caríssimo é o ágape. É o ágape aplicado, adjetivado à pessoa aqui. Especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo: eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até ti mesmo. Sim, irmão, que eu recebo de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás muito mais daquilo que estou pedindo. E ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos sereis restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Devemos entender então, baseado no amor de Cristo na cruz, e baseado que a fé cristã caminha com o amor, e que aquele que ama perdoa e é perdoado, que ser restaurado pelo amor, e aqui amor poderia ser colocado com letra maiúscula também, pelo próprio Deus que nos ama, ser restaurado por Deus, e ser restaurado por esse amor ágape, que não é amor fingido, é amor que transforma, é amor que regenera, é amor que cura, implica receber a outra pessoa, a pessoa ofendida, de coração aberto. Versículos 13, 14 e 21. Não é uma questão de obrigação. Versículo 14, Paulo enfatiza isso, com referência a Filemão: você não é obrigado a perdoar Onésimo. Onésimo esteve aqui comigo, eu o gerei entre algemas, eu estou te mandando de volta, e não apenas ele, mas mandando o meu coração, como se estivesse junto com ele. E você, Filemão, não é obrigado a receber de volta, mas eu peço o teu consentimento. Versículo 14. Eu peço que a tua bondade, que já é conhecida de muitas pessoas, ela seja aplicada de livre vontade nessa situação. Perdoar, então, é algo que não deve ser feito de modo obrigatório, mas de modo livre. Porque se o perdão liberta, nada é tão pior do que um perdão feito às pressas. Por isso eu disse para aquela menina, né, na conversa, falei: você está com raiva, xinga, pula, grita, se desespera, mas por favor, não faça nada forçado. E se você não está conseguindo perdoar,
essas pessoas que te fizeram mal no passado, joga esse papo direto com Deus e fala: Deus, não estou conseguindo. Deus, eu não estou conseguindo perdoar. Deus, eu não consigo perdoar aquela pessoa. Então me ajuda. Faça essa oração repetidamente todos os dias, mas faça com o coração aberto. Se você fizer uma oração assim, Deus vai ouvir, porque Deus ouve as nossas orações. E uma hora ou outra você vai amanhecer com o coração desperto, com o coração cheio de paz, para perdoar aquela pessoa que te ofendeu, ainda que seja um abuso sexual, ainda que seja alguém que roubou o teu namorado, a tua namorada, ainda que seja alguém que te enganou, alguém que roubou o teu emprego, alguém que falou mal da sua família, alguém que destruiu a única chance que você tinha na vida. A história nos conta de uma mulher chamada Corrie ten Boom, e ela era holandesa, e ela estava na Alemanha na Segunda Guerra Mundial, e ela refugiou alguns judeus na sua casa. Os alemães nazistas encontraram aqueles judeus na casa de Corrie, e ela foi para o campo de concentração. Ela fica um tempão no campo de concentração. E vocês sabiam que os nazistas abusavam das mulheres? E ela foi xingada e abusada sexualmente por alguns soldados. A guerra acaba, ela é liberta da prisão, e ela começa a pregar em algumas igrejas na Europa sobre o amor de Jesus. Ela sempre foi cristã, antes de ir até para o campo de concentração. E num dia ela estava pregando sobre o perdão, e no final da mensagem vem um alemão, estende as mãos para ela e fala assim: que bom ouvir essa mensagem de você, porque ouvindo essa mensagem eu sei que você me perdoou. E ela conta, tem um livro chamado O Refúgio Secreto. Ela conta que naquele momento, quando ela olha para aquele cara, ela lembra que aquele homem era um daqueles que abusaram do seu corpo enquanto ela estava presa. E naquele momento, depois de ter falado sobre o perdão, diante da mão estendida do ex-combatente, ela fala assim para si mesma: eu não consigo perdoar esse cara. Deus me ajuda. Ela estende a mão, e no momento onde as mãos se tocam, ela diz que ela sente o amor de Deus tocar o seu coração. E naquele momento, o amor de Deus é derramado nela e dela para aquele homem, sem condições de perdoá-lo, e sem ser obrigada a isso, porque naquele momento ela era uma mulher livre, não mais prisioneira. De livre e espontânea vontade, com o coração aberto e pedindo a misericórdia de Deus, ela conseguiu perdoar. E fazendo isso, ela expressou nada mais do que uma atitude de obediência, não ao regime nazista, mas a Deus. Quando nós perdoamos, nós obedecemos a Deus. Quando nós perdoamos, nós cumprimos a mensagem do Evangelho. O versículo 21 diz assim: Paulo diz a Filemão: eu estou certo da tua obediência, e eu sei que você vai fazer muito mais do que eu estou pedindo. Paulo aqui, ele não está abolindo o sistema de escravidão da época, de modo violento, derrubando o sistema, fazendo uma revolução, invadindo o Império Romano e acabando com todo o sistema cultural, social, histórico da época, político. Não, não é isso. Paulo está derrubando o sistema, ensinando que um senhor deve perdoar um escravo.
Isso é inadmissível, não é, gente? Porque o Senhor é o Senhor, então ele faz o que quiser com o escravo, não é? Concorda comigo? Pode pisar, chutar. É assim que a humanidade entendeu durante tanto tempo e fez. E aí vem Paulo e fala assim que o Senhor deve perdoar o escravo. Que negócio é esse? E perdoar de livre vontade. E perdoar como um ato de obediência a Deus e não ao Império Romano. E não a homens. E não ao próprio Paulo. Isso é muito louco. Eu leio esse negócio e falo, o que é isso? Como é que o perdão tem a possibilidade de derrubar barreiras? E a gente guarda a mágoa no nosso coração? Como é que o perdão tem o poder de reconstruir vidas? E a gente carrega ainda no nosso coração as angústias do passado. Nós só podemos eliminar a ferida se tocarmos nela, ou deixarmos que Deus a toque. Ser restaurado pelo amor resulta em uma nova história de parceria. Versículos 15 a 19. O versículo 16, Paulo diz: para que Filemão não receba Onésimo mais como escravo, mas como irmão caríssimo. Muda-se aqui o status, mudam-se as relações sociais. Não mais escravo, mais irmão. Porque no reino de Deus não tem um melhor do que o outro. No reino de Deus não tem quem é mais bonito que o outro. No reino de Deus não tem o rico e o pobre. Todos perante Deus são iguais. Não tem o branco e o negro. Todos perante Deus são iguais. Todos são pecadores. Todos necessitam da graça de Deus. E aqueles que aceitam andar com Jesus Cristo são uns dos outros irmãos. E a gente emburrece, desculpa o termo, e se esquece disso. E a gente pensa na nossa ignorância que nós somos melhores do que os outros. Eu fico de cara com algumas conversas que eu ouço em rodinhas de crente. Tipo, eu não olhei para a cara daquela menina. Eu não gosto daquele cara. E quando eu ouço essas conversas, isso me dói na alma, porque eu penso, que cristianismo é esse? Isso aí é pensamento de novela da Globo, não é pensamento de Bíblia. Desculpa se eu te ofendi com isso. Isso é pensamento de Hollywood, velho. Isso aí não é Bíblia. Isso não é princípio cristão. Eu não olho mais para a cara daquela pessoa. Eu não cumprimento fulana, porque fulana é metida. O princípio no reino de Deus é que nós somos iguais aos outros. E até melhor é a posição de inferior aos outros. Somos servos do outro. E não senhores. O que Paulo está dizendo aqui para Filemão? Cara, no reino de Deus você não é senhor coisa nenhuma. No reino de Deus você é irmão de Onésimo. É assim que funciona o reino de Deus. Se você quiser entrar nesse negócio, você tem que entrar nesse esquema, porque senão você está servindo outros deuses. Você está numa outra vibe. Não é na vibe do reino de Deus, não. Então receba Onésimo não mais como escravo, mas como irmão. E Paulo aqui, ele entra como mediador. Então Paulo está comprando a briga. Olha como que isso é interessante. Você já comprou a briga, no bom sentido, para unir duas pessoas? Não só amiguinhos seus que brigaram, porque esses a gente compra a briga, né? As duas amigas que brigaram, uma está de cara virada para a outra, aí você vai lá e tenta fazer um meio de campo para todo mundo se reunir de novo e todo mundo sair junto. Isso é legal, né? Mas você já se preocupou com irmãos na igreja, em outros lugares, que estão sem conversar um com o outro, e você já comprou a briga? Eu vou interceder, eu vou orar para que Deus converta o coração de um ao outro. Já fez essa parada aí? Não fez? Você não sabe o que é isso.
Isso é muito louco. Você é restaurado junto. Você é transformado junto. Você sofre, porque é difícil reconciliar duas pessoas. Orar por duas pessoas é trabalhoso demais. Mas Deus abençoa você de uma forma maravilhosa. Quer ser abençoado por Deus? Quer ter unção de Deus? Quer milagre na sua vida? Faça isso. Compre a briga. Paulo comprou a briga no bom sentido, e ele fez um negócio que eu não sei se eu faria não, mas ele fez, e nos ensina isso. Então que Deus nos ajude. Versículo 18 diz assim: se algum dano Onésimo te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Então a parada aqui é a seguinte: Onésimo estava longe do seu senhor. O seu senhor então tinha prejuízo com isso, prejuízo até financeiro. E Onésimo não estava com o seu senhor porque talvez Onésimo tenha roubado alguma coisa de Filemão. Então teve mais um prejuízo aí. E quem ficava com o escravo de outro naquela época, Paulo ficando com Onésimo, de acordo com as leis romanas, Paulo ele teria que ressarcir financeiramente esse aluguel. Então Paulo teria que pagar o tempo que ele ficou com Onésimo na prisão, porque Onésimo não é de Paulo, Onésimo é escravo de Filemão. Então Paulo tem que pagar. Paulo está dizendo assim para Filemão: eu pago tudo o que eu estiver devendo aí, e o que ele estiver te devendo. Se ele te roubou, eu pago. E esse tempo que ele está comigo, me servindo aqui na prisão, eu pago também. Eu pago a conta dele para que você o receba. Eu tomo as dores dele no lugar dele para que você o receba. Então não brigue com ele, brigue comigo. Se ele te roubou, põe na minha conta, põe nas minhas costas que eu carrego. Muito louco, hein? A proposta aqui é de uma nova história. Paulo está dizendo, e Deus está dizendo através de Paulo, que uma nova história deve ser escrita. Paulo entra como mediador na história, para que Onésimo e Filemão tenham uma nova parceria. Por que a gente perdoa e fica tudo igual, hein? Por que a gente perdoa nosso pai e a gente briga com ele depois? A mesma porcaria, é a mesma briga, é o mesmo motivo, é a mesma nhaca. Por que o nosso perdão, ele sempre, na maioria das vezes, ele vem antes de uma violência? A gente perdoa e tempos depois a gente comete um ato de violência. Uma palavra que fere, um murro na porta, um chute no cachorro, um grito de desespero, um palavrão, o fechar a cara, o trancar o coração. E aí carregamos essa mágoa dentro de nós. E enquanto isso, Deus está dizendo: abre o seu coração, porque eu quero construir uma nova história na sua vida. Mas para isso você tem que perdoar. Porque se você não perdoar de livre vontade, se você não zerar a conta que o outro tem em relação a você, e se esquecer dos pecados ou dos erros que o outro cometeu em relação a você, essa nova história não acontece. Paulo diz: joga na minha conta. Paulo está dizendo assim: você, Filemão e Onésimo,
só vão ter uma nova história se as contas forem zeradas, esquecidas. E se for necessário eu pago. Me manda o boleto depois. Paulo diz no versículo 20. Ele diz no versículo aqui: eu quero que o recebas, versículo 15, a fim de que o recebas para sempre. Receba-o como irmão e que seja para sempre. Não manda ele de volta não, viu? Fica com ele. E pensa como era difícil isso para Paulo, porque Paulo estava na prisão e alguém estava servindo, é o termo que Paulo usa aqui no e-mail. Alguém estava servindo. Onésimo estava servindo a Paulo. E Paulo ele abre mão disso para que o relacionamento entre Onésimo e Filemão aconteça de uma vez por todas, para sempre. Uma nova caminhada, uma nova história. Eu estou falando tudo isso, mas eu sei que é difícil perdoar. Eu sei. Eu bem sei. Meu coração é tão duro quanto o seu, às vezes até mais. É teimoso, meu coração é teimoso. Mas ser restaurado pelo amor liberta-nos de uma vez por todas do poder das algemas. Paulo estava preso, versículo 9. Estava algemado, versículo 13. Onésimo foi gerado entre algemas, versículo 10. Então também estava preso. Algemas aqui no sentido literal. Prisioneiros romanos. Mas é interessante como essa história toda deixa, com que Onésimo seja livre, sendo recebido pelo seu Senhor, e Paulo, mesmo estando na prisão, a alegria de Paulo é tamanha aqui, que ele se sente em liberdade. Paulo aqui, ele podia reclamar da vida, eu estou aqui nessa prisão, estou comendo mal, não tem internet, esse negócio muquifo, cheiro de homem, terrível. Ele podia estar reclamando da vida para Deus. Mas não há uma carta tão bela nas palavras do que 2 Timóteo e Filemão, entre as cartas de Paulo. Paulo fala com o coração aqui. E é muito louco o versículo 10, porque o versículo diz assim. Aqui estamos abrangendo principalmente os versículos de 8 a 13. O versículo 10 diz: solicito-te em favor do meu filho Onésimo. Olha como que Paulo trata Onésimo, chamando-o de filho, que gerei entre algemas. Verso 11: ele antes te foi inútil, atualmente porém é útil a ti e a mim. O nome Onésimo no grego significa útil. Há um jogo de palavras aqui. Ele te foi inútil, mas agora Onésimo, chamado útil, vai de novo ser útil para você, se vocês selarem o relacionamento com o perdão. Não é uma utilidade de exploração aqui, mas é uma utilidade baseada na irmandade. É muito louco o versículo 12 também. Paulo diz: eu envio de volta em pessoa, quero dizer o meu próprio coração. Paulo está enviando o seu próprio coração junto. Essa palavra coração, ela vai aparecer mais 2 vezes no texto. Versículo 7: irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. O versículo 20 também fala, ou usa a palavra coração. Irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício, reanima-me o coração em Cristo. Quando Paulo diz: eu envio de volta Onésimo, e não apenas ele, mas o meu próprio coração, a palavra grega usada aqui para coração, se formos traduzi-la em termos literais, não seria coração, mas seria entranhas, que para os antigos, entranhas é a mesma coisa, a mesma ideia quase do coração para a gente hoje. Mesma ideia no sentido de sede, o lugar dos sentimentos, do pensamento,
da vontade. Esse é o coração. E quando Paulo diz, eu estou entregando o meu coração, essa palavra grega aqui, ela expressa a personalidade total no nível mais profundo. Eu estou entregando o meu coração, eu estou me entregando de modo mais profundo. Notem que com essas palavras, Paulo nos ensina que o poder das algemas, elas não valem de nada. Ainda que Paulo estivesse preso, algemado, ele não reclama das algemas, mas ele diz, o meu coração está junto nessa história toda. As algemas também caem no relacionamento entre Filemão e Onésimo. Quando nós perdoamos alguém, ou recebemos perdão, é importante também pensar no receber perdão, as algemas caem. Quando há o perdão, as setas malignas são quebradas. Quer acabar com a graça de Satanás? Perdoe. Acabou com a graça, velho. Acabou com a festa. O perdão, ele atinge o inferno no seu mais profundo. O perdão, não há nada que resista ao perdão. Não há nada que resista a um coração disposto a perdoar. Não há nada. Essa pessoa que você talvez peça perdão, ela vai falar, não te perdoo, mas um dia ela vai lembrar que você pediu perdão com o coração aberto, e aquilo vai mexer com ela, porque nada nesse mundo resiste a um coração perdoador, e nada que é tocado pelo perdão fica do mesmo jeito como era antes. Então, quer um relacionamento novo com os seus pais? Perdoe. Perdoe de verdade, esqueça. Esqueça, entre numa nova história, numa nova parceria, num novo relacionamento, e as algemas vão cair. Uma hora ou outra elas vão estar no chão. Isso é um sinal. É um sinal de que Deus está falando aí que precisa perdoar, hein? Eu quero que você abaixe sua cabeça agora. Coloque seu coração diante de Deus enquanto nós vamos ouvir uma música. Pense na letra da música, pense na sua história de vida. Pense no seu momento de vida. Pense sobre o tema perdão. Talvez você precise fazer como Paulo, como Filemão, perdoar, interceder por alguém. Faça o exame na sua alma nesse momento. Às vezes vencem, eles me vencem, e o que me resta fazer é pedir desculpas pelas minhas tolices. Certa vez alguém disse que perdão se dá de graça, mesmo que não se mereça. Perdoar é reflexo de amabilidade implícita no ser. Quem quer paz precisa dar, quem quer amor precisa ter perdão pra perdoar. Eu vou cantar a canção do perdão, do arrepender e do amor. Eu vou expor as feridas, abrir pra nunca mais me ferir essa dor, e vou me levantar sem orgulho ou razão, pra perdoar quem já me machucou. É preciso passar pelo vale das lágrimas pra
palavra sobre a importância de dar a outra face. Dar a outra face em relação ao amor aos nossos inimigos, quanto mais em relação aos nossos irmãos. Dostoiévski tem uma frase que diz: amar uma pessoa significa vê-la como Deus pretendia que ela fosse. Olhe para a pessoa que te ofendeu, sabendo que ela é alvo do amor de Deus, que Deus a amou tanto a ponto de morrer por ela, e não só por você. A minha oração nessa noite, o apelo final, vocês podem ver ali na tela. Certo como estou da tua obediência, sei que você fará mais do que eu estou pedindo, mais do que foi falado aqui nessa noite. Tudo que eu falei, eu sei que vocês vão fazer mais do que foi falado, usando as palavras de Paulo. E se você precisa perdoar alguém, faça isso, não deixe para amanhã. Acaba aqui, bora perdoar, bora trocar uma ideia, antes que seja tarde. Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela palavra do Senhor, pela palavra do Senhor que é pura, que é santa, Deus, e que é viva e que gera mudança, que gera transformação, Deus. Eu oro, Deus, pela minha vida e pela de cada um dos meus irmãos, Pai, que possamos realmente tomar essa palavra agora, ser orientados mesmo pelo Senhor. Orienta mesmo como, Pai, e as palavras, Deus, para cada um que for sair daqui e conversar com as pessoas que têm o chateado. Peço direção mesmo, Pai, para os que forem interceder por outras pessoas, Pai. Que o Senhor possa dar direção, possa conduzir pelo Teu Espírito Santo, Pai. E que em nome de Jesus, Pai, essa palavra frutifique muito, Pai, no meio do Teu povo. Frutifique com perdão, frutifique com libertação, com quebra mesmo de algemas, com quebra, Deus, de amarguras, com quebras, Deus, de problemas, com quebras, Deus, de relacionamentos quebrados, Pai. Em nome de Jesus, leva uma transformação, uma mudança, Pai. Leva mesmo a uma novidade de vida mesmo, Senhor Deus. A liberdade, Deus. Liberdade de acusações do inimigo. Liberdade, Deus, até de depressão e outras coisas que possam estar afetando fisicamente até a vida de cada um aqui, Pai. Mas direciona mesmo, Pai. E que haja verdadeiro perdão liberado, Pai. Em nome de Jesus ministramos, Pai, verdadeiro perdão, Pai, e reconhecemos, Pai, que o Senhor já está agindo e já está trabalhando, Pai. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém.